Bom, o pessoal está gravando, então. Bom, então eu estou vendo só os slides, não vejo mais vocês nem o chat. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, interromper durante a gravação, não tem problema. Só que vai ficar gravado, né? Depois vai para o YouTube. E, e aí, no final, eu desligo a gravação. Quem quiser perguntar alguma coisa, tá? Então, esse é um treinamento em grupo, um mini curso sobre as normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. Então, toda vez que a gente fala em norma, normalização, né, significa padronização. Então, por que padronizar? Indica qualidade, confiabilidade e intercambiabilidade. Então, significa que tem uma ordem, um padrão, que é uma coisa mais confiável e que pode ser intercambiada entre as instituições, né, até entre os países, tal, porque está no mesmo modelo. Isso facilita a recuperação dos trabalhos acadêmicos, porque eles ficam parecidos, né, com o mesmo padrão, e demonstra ética na pesquisa. O órgão que normatiza aqui no Brasil, não só para essa área de documentação, mas várias áreas, né, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá? Inclusive, eles fazem consultas públicas quando vão atualizar uma norma de qualquer área, né? Então, aqui a gente pegou uma publicação, né, com a capa, com a folha de rosto, tal, e destacou só de uma forma ilustrativa, né, sobre o que a gente vai falar, as normas de citação, de referência. Então, um exemplo aqui, tá, de uma citação, de uma referência que a gente vai começar a falar. Então, entrando na primeira norma, é a BNT-NBR 10.520 de 2023 e a norma de citações em documentos. A gente tem a norma impressa aqui, tá? E vocês têm acesso a ela o online, o PDF, pelo nosso catálogo online Pergamon, tá? É essa cara da norma, né? Que ela, há uns bons anos atrás, vinha com aquela faixa, assim, que a gente tinha acesso a ela mais impressa, né? Que ficava uma cópia original aqui na biblioteca, tal. Quando não tinha, né, assim, a base, que agora a gente acessa por uma base da BNT, que é da editora Target, que é assinada pela biblioteca, fora do portal de periódicos da CAPES. Então, essa norma, a BNT-NBR 10.520 de 2023, ela vai falar sobre citações em documentos, tá? E a última atualização que ela teve foi 19 de julho de 2023. Então, ela é uma norma que especifica as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos de diversos formatos, tá? Para que serve a citação? Identificar o legítimo autor das informações apresentadas, honestidade intelectual, tá? Que é o problema do plágio lá, que eu falo no treinamento de base de dados, que vocês lembram daquela playlist lá sobre o plágio, né? Porque se você não tiver essa honestidade intelectual de indicar o legítimo autor de onde você retirou aquelas informações, você está cometendo um crime acadêmico, que é o plágio, né? Que é passível não só do cancelamento, da perda do seu trabalho, né? Como também. Teve um barulho aí. Tá tudo bem. Como ele é passível de ser, ele é considerado um crime acadêmico e você pode ser punido perdendo o título mesmo depois de formado, tá? Se o seu título de mestre, de doutor. Reforçar ou contrariar um assunto ou tema abordado, então você vai recorrer a outro autor, um trecho de citação, para concordar com você ou discordar, né? Para validar um raciocínio, né? Para demonstrar estudo e atitude científica do autor, enriquecendo o trabalho que você foi buscar várias fontes, vários autores, né, demonstrando que você de fato fez uma pesquisa, né, em outros autores, apontar aos leitores outras fontes úteis, né, outros autores que discutem aquele assunto, e finalmente não ser acusado de plágio acadêmico, né, que é aquela playlist lá que do canal do CIB que eu abordo no treinamento de bases de dados.
Citação, menção no texto de informação extraída de outra fonte, que não seja a sua autoria. Pode até ser sua autoria, você pegando um outro artigo, um outro livro seu, mas mesmo quando é você tem que citar a fonte. Mas o problema maior é você pegar de outra pessoa, não citar, e aí você ser denunciado, né? E ter todo um problema jurídico aí. Bom, os tipos de citação. A gente tem a citação direta, que é uma transcrição de parte da obra do autor consultado, lá dentro do texto, com a letra menor, com o recuo. A citação indireta, que é parafraseada, né? Quando você coloca com as suas palavras alguma coisa que você leu de outro autor, mas mesmo assim você tem que indicar ali a autoria dele, né? E a citação de citação, geralmente livros antigos, raros, que você não tem acesso direto ao original. Então, você vai citar um autor que falou daquele texto original. Tá? Citação direta, trecho com até 3 linhas. Deve ser transcrita diretamente no texto, entre aspas duplas inseridas no parágrafo. Tá fazendo um barulho aqui? Tá tudo normal por aí? A professora quer falar? Oi, Graziele, foi eu que levantei a mão. É que o seu áudio está cortando e o seu vídeo já fechou por questões de conexão daí. Será que você está com cabo na internet? Porque eu acho que a conexão é capaz de cair de novo. Eu tô na Tá? Hi-Fi, só se eu desconectar. Porque está cortando bastante sua fala. Se tiver talvez cabeado, a internet fica mais estável do que no Wi-Fi. Será que dá conflito de eu usar as duas internet ao mesmo tempo? Porque eu ponho ao cabo e ponho a Hi-Fi. Só que ela falou que caiu, a professora. É, eu acho que você tem que identificar só no cabo. Ele deve estar priorizando o Wi-Fi. Então, ó, mas aí se eu saio. É que o problema é que o som tá cortando. E a gente nem tá te vendo, pra você ter uma ideia. Ó, eu vou deixar só na Hi-Fi, então, Outro dia estava caindo muito, mas era por causa da chuva. Tá normal agora? É, o seu som não bate com a sua imagem, entendeu? Porque tá devagarinho, assim. Talvez se você fechar sua câmera, talvez diminua a demanda. Fecha também. Será Isso, eu vou que fechar a agora? minha também e a gente fica. Que as câmeras consomem, né? Porque agora eu vou ficar só na Hi-Fi. Você vai manter o Wi-Fi, então, no Eduron. Isso. É, eu acho que se nós fecharmos as câmeras, talvez diminua e a gente consegue manter o seu som e os slides, tá bom? Pode Tá, continuar, viu? E desculpa a qualquer coisa. interrupção. Tá, vocês me interrompem. Tá certo, obrigada. Nada. Então, voltando, então, citação direta. Ô, professora, precisa voltar algum slide para trás? Eu acho que pode, acho que não. Não? Esse era só para dizer qual a diferença das citações, né? É, Não, pode, acho que já pode continuar na citação direta. tá. Citação direta. Trechos com até 3 linhas. Deve ser transcrita diretamente no texto, entre aspas duplas inseridas no parágrafo. Então, aqui a gente tem 2 exemplos do autor inserido no parágrafo, segundo autor fulano, ano tal, página tal. Aí, quando tira um trecho, coloca o colchetes e as reticências, e o autor entre parênteses no final.
A gente tem duas formas de fazer isso. Eu gosto de variar, para não ficar sempre naquele padrão. Segundo fulano, aí às vezes cada hora eu faço de um modelo, né? Essas duas opções de citação direta. Outro exemplo com mais de 3 linhas. Aí recomenda-se o recuo de 4 centímetros e uma letra menor com espaçamento simples, né? O espaçamento de 1, não de 1,5, que fica pequenininho aquele trechinho, que é uma citação maior com mais de 3 linhas, tá? A citação indireta. Indireta é lembrar que é parafraseado. É você ler uma página, um trecho de outro autor e você vai explicar aquilo com as suas palavras, né? Também tem duas opções, ou com o autor inserido no parágrafo ou no final, entre parênteses. Tem essas duas opções que acho que é legal dar uma variada também. São duas opções da citação indireta, como você pode fazer, tá? Citação de citação. O apud, que é a expressão latina, né? Que elas são deitado em itálico, tá? Que ele precisava pôr, que é o citado por, tá? No outro, tá? Acho que aí acabou escapando. O autor inserido no parágrafo, tá? Ou o autor entre parênteses, né? Então, é quando você não teve acesso ao texto original, que é antigo ou raro, você vai citar um autor mais novo, mais moderno, que fala daquele texto, daquele livro antigo que você está querendo citar. Citando o documento com 4 ou mais autores, tá? Citar todos os autores ou inserir o primeiro seguido da expressão et al, que também é uma expressão latina, né, e que significa os outros, os outros colaboradores, né, então todos os autores entre parênteses, né, os 4 ali no caso do primeiro exemplo, ou então o primeiro e et al, tá? Citando trechos traduzidos. Ao traduzir trecho de uma obra consultada, você pegou um livro em inglês lá, deve-se indicar a tradução como uma das seguintes expressões: tradução nossa ou tradução própria, como último elemento de chamada da citação. Então, tradução nossa, né, quando você fez, ou tradução própria, quando já veio traduzido, tá? Coincidência de sobrenomes de autores, que são homônimos, né? Então, aqui no Brasil tem muitos sobrenomes que se repetem, como Silva, por exemplo, né? Aí, quando a primeira letra do prenome é diferente, pode até abreviar, quando é igual, vai ter que colocar por extenso para diferenciar, né? Eu sempre prefiro, independente disso, de usar o prenome por extenso, tá? Documentos de um mesmo autor, que sejam do mesmo ano. Você vai diferenciar com as letrinhas, né? No acervo, vocês vão ver alguns livros, somente de literatura, que tem essas letrinhas também. É para fazer esse tipo de diferenciação que é necessária a mais, tá? Então, a gente recorre a essas letrinhas aí, para poder fazer essa diferenciação, porque é o mesmo autor, mesmo ano, só que são livros diferentes, são citações diferentes, né, trechos diferentes, então você vai colocar letrinha para diferenciar. E lá na lista de referências tem que indicar letrinha também, assim como é indicado na etiqueta do livro, de literatura, por exemplo, vocês vão acabar vendo isso lá no acervo. Documentos de um mesmo autor, anos diferentes, tá? Então, livros, sei lá, de um mesmo autor, artigos, né, mas com anos diferentes. Citação de diversos documentos do mesmo autor, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, tem que indicar também. Separar o ano do outro com vírgula. Na lista de referência, você vai fazer a referência de todos eles separadamente, tá? Aqui você pode até dar uma enxugada na indicação, mas tem sempre que indicar, né, para não ser plágio. E lá no final você vai citar todos eles. Diversos documentos de vários autores, né? Então, aqui você fez um mix
Citação de diversos documentos do mesmo autor, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente. Tá? Na verdade, não, ali foi trocado. É de vários autores, tá? Porque tem vários sobrenomes. Colocar os autores em ordem alfabética. Geralmente, a ordem alfabética para organizar citações e referências é padrão, tá? Então, só corrigindo é de vários autores mesmo, ali o que está em vermelho, só ali que preciso corrigir, não é do mesmo autor, não. E na lista de referência, você vai fazer referência de todos os documentos separadamente. Indicação de página de documentos não paginados na citação direta. Convém indicar a localização do trecho citado. Essa história é uma tragédia, uma história de fatalidades, de erros de cálculo, mas ela é, sobretudo, uma história de amor. Então, você citou um trecho ali de uma gravação. Ali no caso, poderia ser no texto, tá? Mas ali no caso é uma gravação de áudio, de rádio, né? Então, tá o exato tempo ali do vídeo, do podcast, da fala ali, né? Indicação de localização em áudio, estamos utilizando a abreviação minutos, min para minutos, s para segundos. Então, aquele trecho que você pegou mesmo, né? Ali exato, tá? Aí aqui a gente vai para outra norma, que é aquela norma maior, que é a de referências, tá? NBR 6023 de 2025. Até aqui nas citações, vocês têm alguma dúvida? Só vou fazer um resumo pontual que é mais importante. Então, linkando lá com o treinamento em base de dados, para quem não lembra ou não assistiu, acho que o mais importante é ressaltar de não cair no plágio, assistir aquela playlist do YouTube do canal do CIB lá, sobre o plágio. Então, o que tem que ficar bem claro nessa parte de citação é que vocês têm que pecar pelo excesso. Qualquer coisa que vocês peguem de outra pessoa, de outro autor, tem que citar ao máximo. Pegou um desenho, uma figura, uma tabela, o que quer que seja, coloque a fonte ali no meio do texto, por exemplo, embaixo da figura, do quadro, lá nas referências que vai colocar de novo. Então, a recomendação para essa parte geral, para essa parte de citações, é pecar pelo excesso, porque pode dar problema não só para vocês, como até para o orientador, né? E esse risco mesmo de ser denunciado e depois tanto perder o trabalho ali, como às vezes a pessoa está formada, é denunciada depois e perde o título, depois que está formado anos, a gente já teve casos assim aqui na universidade, até alunos de outros países, então tomar muito cuidado com isso, ter essa regra em mente, parte de citação, pecar pelo excesso, citar ao máximo, até quando é um documento de vocês mesmos, você está ali usando um artigo antigo seu, livro, você tem que se autocitar também. Claro que você não vai se denunciar, né? Mas o problema é quando é de outra pessoa, né? Então, ficar com essa regra, assim, da parte de citação e ir lá e assistir a playlist de plágio lá do canal do CIB, né? Tem outros materiais na internet de outras bibliotecas, mas é bastante cuidado com isso, que é o que pode criar um problema mais grave, porque é considerado um crime acadêmico, né? Isso a citação aqui no meio do trabalho, né? E não só vocês vão citar aqui no trecho ali, como agora a gente vai entrar na norma de referência, que é a lista de referência lá no final, que tem que estar os documentos consultados que vocês citaram lá também, tá? Então, a BNT NBR 6023 de 2025, que foi a última atualização, porque elas são atualizadas periodicamente, essas normas, e a BNT abre para consulta pública, tá? É que, assim, não é muito divulgado, mas tem como a gente opinar, o público, quando tem essas mudanças também. É feita consulta pública também, e não são só normas de documentação, são normas de todas as áreas, tá? Então, essa é a cara da norma, tá? Ela é de 2018, mas teve essa última atualização aí, tá? De 2025.
Então, essa norma estabelece os elementos a serem incluídos nas referências. Então, como elaborar essas referências, a lista de referência lá no final do trabalho. O que é a referência? É o que antigamente a gente chamava de bibliografia, que não é mais usado tanto esse termo, tá? Até acho que na época que eu estava no colegial, até no começo da faculdade, se falava mais bibliografia, depois ficou mais na moda esse termo mesmo, referências, né? O que a constitui a referência? É constituída de elementos essenciais e, quando necessário, acrescida de elementos complementares, devem ser apresentados em sequência padronizada. Os dados dos elementos são retirados do próprio documento e devem ser indicados conforme consta neste. O que fazer no caso de inexistência de dados em um documento? Utilizam-se outras fontes de informação e os dados devem ser indicados entre colchetes. Então, toda vez que a informação não está no documento, o ano dele, a editora, e você conseguiu por outras fontes, você deve fazer indicação entre colchetes. Os elementos essenciais são sempre indicação de responsabilidade, a autoria, né, o autor intelectual, o título, edição, local, editora, a data. Aí tem os elementos complementares, como, por exemplo, o ISBN, a coleção do livro, o ISBN do livro, e o endereço eletrônico, que começou a ser usado aí com a internet, né? Regras gerais de apresentação. As referências podem aparecer em nota de rodapé, né, lá embaixo do texto, no fim do texto, partes ou seções, em lista de antecedendo resumos, resenhas, recensões e erratas. Espaçamento simples, separadas entre si por uma linha em branco, de espaçamento também simples. É aquela última folha das referências, né? Mas a gente pode fazer uma indicação lá em nota de rodapé, em alguma outra parte também, mas as referências é sempre aquela lista lá do final. Alinhamento à margem esquerda, em notas de rodapé que é mais difícil acontecer, né? Aí tem que ser uma fonte menor, sem espaço entre as referências, alinhamento deve destacar o expoente, ou seja, a partir da segunda linha, o alinhamento deve ser feito abaixo da primeira letra da primeira palavra. Caso exista mais de uma obra do mesmo autor, deve-se repetir a indicação de autoria. Então, aqui exemplos. Indicação de responsabilidade do autor, né? O sobrenome em letra maiúscula, caixa alta, vírgula, o nome, de preferência sem abreviar. Padronize os nomes para o mesmo autor quando aparecerem de formas diferentes em documentos distintos. Utilize pseudônimo se assim aparecer na obra, né? Que tem alguns autores, somente de literatura, né? Não de livros científicos, né? Que usam os pseudônimos. Prenomes e outros sobrenomes. Os prenomes podem ser abreviados, o sobrenome não, tá? Outras entradas de nomes. Quando tem filho, quando é o nome composto, Espírito Santo, nomes hispânicos, sobrenomes com prefixos de Ambrose, La Torre, assim que é. Quando é de outra língua, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Sobrenomes hispânicos, tá? Quando é de outro país, assim. E aqui para o Brasil, também a gente tem muitos descendentes, né? Então, nomes compostos, quando é filho, esse grau de parentesco, e com esses prefixos também, que acho que tende a ser italiano, também inclui antes, tá? Indicação de responsabilidade, de autoria, com até 3 autores. Os autores devem ser separados por ponto e vírgula, tá? Júnior também indica o parentesco, né? Com 4 autores ou mais, você pode usar o et al., e a expressão latina é em itálico, tá? Andou escapando ali, mas é em itálico, et al., acude, tá? Indicação de responsabilidade. Então, tem surgido muitos livros, assim, com organizador, compilador, editor, coordenador, que são, por exemplo, coletâneas de vários autores, de vários artigos. Começou a ter isso, assim, na ciência, né? Então, vai ser referenciado pelo nome do responsável maior, que no caso é o organizador, o compilador, o editor, o coordenador, tá? Aqui um exemplo de um e-book.
Como ele é um e-book, ele é digital, online, o link e a data de acesso, porque depois eles podem sair do acesso. Indicação de responsabilidade, os nomes homônimos, tá? Então, depois eu comento do quadrinho. Indicação de responsabilidade, a autoria, o autor, pessoa jurídica, né? Uma instituição. O nome da entidade em letras maiúsculas, né? Que a gente chama de caixa alta, como, por exemplo, ali da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Petrobras, que é o nome, a USP, né? As obras de responsabilidade da pessoa jurídica, que então é institucional, né? Que seriam órgãos governamentais, empresas, associações científicas, entre outros, têm entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, ou por extenso ou abreviada. Por extenso ou abreviada. Eu sempre prefiro por extenso, tá? Convém que se padronize os nomes para o mesmo autor quando aparecerem de formas diferentes em documentos distintos. Então, sempre optar pela tendência à padronização, tá? Nomes homônimos, que nem, por exemplo, Biblioteca Nacional, que tem de vários países. Então, você indica, entre parênteses, a unidade geográfica que identifica a jurisdição para diferenciar, que você pegou um documento da Biblioteca Nacional do Brasil, outro documento da Biblioteca Nacional de Portugal, né? Indicação de responsabilidade de autoria de um trabalho apresentado em evento, tá? Então, você vai colocar ali autor, o título, seguido da expressão in, que foi dentro do evento, a numeração do evento, ano, local, título do documento, seguido de local, editor e data da publicação. Então, um exemplo ali, né, de anais de um seminário. Então, o autor, o texto ali, o artigo, né, o trabalho que foi apresentado. Por exemplo, um artigo que você apresentou lá como um trabalho num evento, e dentro do Seminário de Bibliotecas Universitárias, a edição, 10ª edição, ano 98, Fortaleza, cidade, anais, né, e estava em CD-ROM. Aí, aqui também actas, e está escrito, sim, que é de Portugal, né, de Coimbra, também um outro exemplo, que foi de um trabalho apresentado no Congresso Português de Sociologia, em Lisboa, tá? E que, no caso, está online também, a data. Indicação de responsabilidade, artigo de periódico. Aí tem um exemplo ali, tá? Da revista Em Pauta, que é a revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ, do Rio de Janeiro, tá? Então, o artigo, acho que é o que vocês estão mais acostumados, né? Ali um exemplo de um outro, o primeiro está impresso, o segundo é um exemplo online, a gente já vê que é online porque está o DOI destacado, que é esse número de identificação única do artigo, né? Digital Object Identifier, né? O link, ele está na base de dados Cielo, você já vê ali pelo começo do link, né? E a data de acesso, tá? Da revista Contabilidade e Finanças. Então, o artigo sempre vai ter que ter o autor do artigo, o título do artigo, o subtítulo também, o nome da revista científica do periódico, se ela tiver subtítulo, o local, a numeração, ano, volume, número, edição, como é difícil ter, tá? Página inicial, final, a data, o período da publicação. Geralmente é só a data, às vezes tinha mês também, bimestre, semestre. E quando necessário, acrescente elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Então, o DOI, né, que é o identificador de objeto digital, que é um código único e permanente atribuído a documentos digitais, como artigos científicos, teses, livros, capítulos de livros, ou mesmo relatórios técnicos. Em termos simples, o DOI funciona como CPF de um documento digital. Indicação de responsabilidade.
Agora, quando o autor é uma instituição governamental, né, GOV, que veio lá de Brasília, do governo federal. O nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. Quando a instituição vinculada a um órgão maior tem uma denominação específica que identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu nome, como Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de São Carlos, né? São Paulo Estado, porque tem a cidade também, assim como Rio de Janeiro, né? Então tem que fazer essa diferenciação. Secretaria do Meio Ambiente, tal, é uma publicação ali governamental. Agora, o segundo é um relatório de atividades do Ministério da Justiça, Brasil só, não tem que diferenciar mais nada. Indicação de responsabilidade com autoria desconhecida. Então, você pega um livro, por exemplo, que não aparece o autor, né? Então, que a gente fala, né, os bibliotecários que vai fazer a entrada pelo título, que a entrada, teoricamente, tem que ser pelo autor, né? Vai ser pelo título. Então, a primeira palavra do título, primeiro substantivo, pulando palavras pequenas, artigos, preposições, você vai colocar em caixa alta, como se fosse o sobrenome do autor, tá? Vocês vão ver referências assim no nosso catálogo online Pérgamo. Vocês estão lá consultando, às vezes vocês veem que não tem um autor, entra com a primeira palavra do título em caixa alta, como se fosse o autor, é quando não tem um autor conhecido, tá? O título. O título e o subtítulo devem ser reproduzidos como figuram no documento, separados por 2 pontos, tá? Recurso tipográfico, negrito, itálico ou sublinhado. O recurso tipográfico é utilizado para destacar e deve ser uniforme em todas as referências. O subtítulo, se houver, não deve ser destacado, tá? Só o título. Este recurso não se aplica às obras sem indicação de autoria, cujo elemento de entrada seja o próprio título, com a primeira letra em maiúscula. Então, sempre vai estar ali em negrito o título. Você não vai destacar o subtítulo, tá? Um exemplo de um livro ali, Arte Sacra. Título inexistente. Então, atribua uma palavra ou frase que identifique o conteúdo do documento entre colchetes, que é uma informação que você retirou de outra fonte, tá? Por exemplo, nesse exemplo do Simpósio Brasileiro de Aquicultura, do Rio de Janeiro, né, da Academia Brasileira de Ciências. Edição. A edição se concerne no documento deve ser transcrita pelas abreviaturas do numeral ordinal e da palavra edição, ambas no idioma do documento. No caso ali, quinta edição lá, estrangeira dos Estados Unidos de Nova York, no primeiro exemplo. Agora, esse segundo, da cor a cor inexistente, uma sexta edição aqui. Sempre tem que indicar a edição. Lá na estante, os livros estão catalogados também pela ordem da edição. Então, todos da segunda edição, todos da terceira edição, da quarta edição, a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Indicação de emendas e acréscimos. Ali o primeiro autor, o et al., porque tem mais, tá? E documentos eletrônicos, versão equivalente ao elemento edição. Que o documento eletrônico, eles usam esse termo versão ou version, né, em inglês, que é como se fosse um outro passo, uma outra edição, também é equivalente a essa ideia da edição. Local, tomar cuidado com as cidades homônimas, né, que é o caso de Viçosa, que tem 3 diferentes no Brasil, São Carlos também, que tem lá no sul também, outra São Carlos, por isso que os trabalhos, depois de um tempo, quando eu descobri isso, comecei a colocar São Carlos, SP, tá? Que tem outra São Carlos, acho que em Santa Catarina, se não me engano. Então, tem outra São Carlos também no Brasil. Então, aí, no caso, tem que fazer a indicação do estado, porque é cidade homônima, né?
Local inexistente, mas que você descobriu da onde que era, coloca colchetes, tá? Não está expresso no documento, mas você descobriu, você coloca. E utiliza-se a expressão sine loco, que também é latina, também em itálico, entre colchetes, S.L, como se fosse sem local, vamos dizer assim, né? Caso não seja possível identificar o local de publicação. O S-Cine deve ser grafado em letra maiúscula quando for o primeiro elemento dos dados da publicação. Há ali um exemplo, né? Agora, as editoras. O nome da editora, da gravadora, por causa dos áudios, né? Dos vídeos, entre outras instituições responsáveis pela publicação de documentos audiovisuais, deve ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial. Não precisa colocar SA, LT, LTDA, tá? Esse primeiro exemplo de um livro, eu só coloco a editora Atlas, não precisa colocar o SA de Sociedade Anônima, né? Quando é uma mesma editora que faz a editora homônima, uma instituição, tá? Então, é bom designar que é a editora Senac, não o Senac escola, faculdade, tá? Duas editoras com locais diferentes que fizeram uma publicação junta, você tem que diferenciar com ponto e vírgula no meio, né? Um livro que saiu com a ajuda de duas editoras de cidades diferentes, tem que indicar as duas, tá? Quando a editora é uma pessoa jurídica, que pode ser um órgão governamental, né? Uma empresa, então você pode colocar a forma abreviada ou sigla desde que conste no documento, né? Lá do INCA, por exemplo, né? Então, você citou já lá o INCA como autor institucional, e ali faltou o Brasil entre parênteses, no primeiro exemplo. E aí, como já sabe, já estava lá no documento, você pode colocar o INCA na editora abreviado, só a sigla, tá? Aí, duas editoras com o mesmo local, tá? No caso ali do Rio de Janeiro, é o Zevire Campos, tá? Aí, editora inexistente, SN, entre colchetes, sem o nome da editora. Aí, um livro sem a editora e sem o local, também você vai indicar, com as expressões latinas em itálico, abreviadas também, entre colchetes. Agora, a data. A referência deve apresentar sempre um ano de publicação, e este deve ser indicado em algarismos arábicos. Esse livro, né, 50 Tons de Cinza, traduzido pela Adalgisa, data inexistente. Então, aqui tem vários exemplos de como você vai colocar em caso de datas inexistentes. Caso não seja localizado o ano de publicação, deve ser indicado um ano, seja do copyright, que aí é a tradução em português, né? Precedido da letra C em minúsculo e sem espaço. Que a gente tem isso no catálogo também, da distribuição, da impressão, entre outros. Então, ali tem vários exemplos, não tem ali do copyright. Se nenhum ano de publicação, distribuição, copyright, impressão, entre outros, puder ser localizado no documento, deve ser indicado um ano entre colchetes. Então, ali, por exemplo, nos últimos exemplos, você colocou a data provável, século provável, você pode indicar com ponto de interrogação, né? Quando você não sabe ao certo se é aquele ano, ou se faltou só a década, o ano exato, né? E quando é intervalo,
é provável que seja no intervalo de tempo. Só faltou o exemplo do copyright, o CESI. Bom, documentos eletrônicos. Indicar o tipo de suporte ou meio eletrônico em que o documento está disponível, né? Então, isso é necessário quando são documentos online, né? Os e-books, os artigos científicos online, tem que sempre pôr disponível em um link e a data de acesso, porque ele pode sair fora do ar depois, né? E sempre pôr lá na data de acesso dia, mês e ano, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui da ABNT, né? De uma publicação do Facebook da ABNT. Então, sempre o link e a data de acesso, dia, mês e ano. Ali também um e-mail, tá? Uma mensagem eletrônica também. E ali no último, um podcast. As notas. As notas é um elemento opcional, sempre que vai agregar, vai adicionar, vai complementar sua referência, tá? Sempre que necessária a identificação da obra, podem ser incluídas notas com informações complementares ao final da referência em língua portuguesa, sem destaque tipográfico, sem estar em itálico, em negrito, nada, bem simples. No caso de documentos eletrônicos, as notas devem ser apresentadas antes da expressão disponível em, tá? Então, ali é um livro, o primeiro exemplo é um livro de uma professora da Biblioteconomia aqui da Federal, que se aposentou, que foi originalmente apresentada como dissertação de mestrado na UNB, mas que virou um livro publicado em Brasília pela essa editora BDF, Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal. Aí, por exemplo, nesse segundo, achou-se importante por uma nota da tradução em inglês, o título original, e que inclui bibliografia, tá? E do último também no prelo, que não foi publicado ainda, tá? Então, quiseram acrescentar essa informação. Aí aqui, ordenação das referências, né? A grosso modo, a maioria, né, eu também prefiro a organização alfabética da primeira palavra ali da referência, mas tem outros métodos também para ordenar as referências, né? Deve ser ordenado de acordo com o sistema utilizado para a citação no texto, conforme a ABNT recomenda. As referências devem ser reunidas no final do trabalho, né? Lá para as últimas páginas, em ordem alfabética de seus elementos. Se houver numerais, considerar a ordem crescente, tá? Se você quis indicar elas por número, lá quando você foi citando, aí você vai fazer por número aqui. Geralmente todo mundo faz mais pela ordem alfabética, acho que é melhor, né? Para não se perder. Nenhuma vida é válida sem projeção no futuro. Né? Aqui um exemplo, né? Que foi colocado ali na referência. Dreyfus René, a era das perplexidades, mundialização, globalização, planetarização, da editora em Petrópolis, da editora Vozes, em 96. Tá? Então, ali um exemplo no texto de uma citação e que foi indicada a autoria do Dreyfus e que foi colocado ali na referência. O resto é documentos, o primeiro governamental do Brasil, o outro da Confederação Nacional da Indústria, só um exemplo. Ali o sistema, aqui mais alfabético, né, que é o mais usado, e aqui o sistema numérico, um exemplo de como foi feito lá no texto, com a indicação do número expoente, aquele que você põe no alto, né, e aí você vai seguir essa ordem lá. Primeira citação, você pôs umzinho, segunda citação, lá no texto, doisinho expoente, o três de expoente. Aí você vai seguir essa ordem lá na indicação das referências e não a alfabética. Tanto é que ali no exemplo já está fora da ordem alfabética, né? Cretela e boletim. Então, é outra opção que você tem, que não é tanto usada, mas tem essa opção também. Aí, aqui, aqui também
foi citado, aqui é um exemplo de uma citação indireta, né, de um trecho que também foi colocado lá em ordem alfabética, não, em ordem numérica, tá? Aí, até aqui, a gente termina a norma de referência. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, é muito detalhe, é uma coisa bem decorativa, assim. Na verdade, é uma coisa que você tem que consultar a norma, né? Porque são muitos detalhes, você tem que sempre estar checando na norma original, nos nossos manuais, no site da biblioteca, né? Aí a gente vai entrar na outra norma, que é a de apresentação dos trabalhos acadêmicos. Então, até aqui, termina, então, as referências. O que eu queria destacar da parte de referência, que tem a ver com a questão da citação dos plágios, então, do plágio sempre usou uma citação, esse documento já tem que estar elencado lá para entrar nas referências, na página lá de referências no final. Tem os softwares de gestão de referência bibliográfica, que eu comento lá no treinamento lá de pesquisa bibliográfica, só fazendo um link, então. A gente recomenda os que são livres, que é o Mendeley da editora Elsevier, que ela é uma editora paga assinada, mas o Mendeley ela criou para ser gratuito, e o Zotero do Mozilla Firefox, tá? O Zotero tem o site Planeta Zotero, que ensina a usar, e o Mendeley a gente tem um curso ali no site da POCA, da SEAD, online gratuito, que vocês podem fazer. Então, vai ajudar muito vocês com essa organização de citações, de referências, de pôr a referência no formato ABNT, que já tem dentro desses gestores de referência. Então, assim, começou a fazer o trabalho ali, começou a fazer o artigo, principalmente se começou a fazer o TCC, o mestrado, já escolher, você prefere o Zotero ou o Mendeley, que é os dois que a gente recomenda que são gratuitos. O Zotero tem mais funcionalidades, mas ele é um pouquinho mais complicado para usar. O Mendeley está de bom tamanho, é o que a gente indica mais, ele é mais didático, mais intuitivo, e a gente não recomenda vocês usarem o EndNote Web, que é da Web of Science, porque ele é assinado, e depois que vocês deixam de ser alunos e não tem mais o acesso CAF, vocês não conseguem mais usar, as coisas ficam presas lá nele, que ele está vinculado à assinatura da Web of Science, que vocês só conseguem acessar como ela é uma base assinada com a senha do CAF. Então, é melhor escolher ou o Mendeley ou o Zotero, tá? Aí eu não sei se vocês têm alguma pergunta sobre essa parte de referência. É assim, é muito detalhe, é uma norma bem grande, a gente tentou dissolver e ressaltar os pontos mais importantes. Tem outros tipos de materiais que podem ser referenciados, né? Pode se referenciar de tudo, né? Uma bula de remédio, uma partitura musical, aí dependendo da área, né? Que a gente não colocou tanto aqui, mas tem um monte de tipo de material, uma lei que pode ser referenciada. Aí aqui a gente entra numa uma norma que acho que é um pouco mais leve, que é da apresentação visual, como organizar a apresentação do seu trabalho acadêmico lá no Word, né? Então, essa norma fala sobre isso, a NBR 14.724, a última versão corrigida é de 2025, tá? Então, guia visual da ABNT, anatomia do trabalho acadêmico. O manual de referência rápida para estrutura, ordenação e formatação do seu trabalho acadêmico, tá? Então, o propósito dessa norma, padronização visual, estabelece princípios gerais para a elaboração geométrica e estrutural do documento, foco na avaliação, facilita a leitura e navegação para bancas, comissões examinadoras e orientadores, aplicação universal, válido para teses de doutorado, dissertações de mestrado, TCCs e trabalhos extra classe. Então, a estrutura macro do trabalho, então a casca do trabalho, que é a capa, que é obrigatória, e a lombada é opcional se for impresso, né?
trabalho online não tem a lombada, né? A parte interna, né? Os elementos pré-textuais que preparam e identificam, né? E que vão contar na paginação, mas não aparece o número da paginação. Os elementos textuais, que é o núcleo da pesquisa, que já vai aparecer impresso o númerozinho da página, e os elementos pós-textuais lá, né? A partir das referências, que é o suporte e comprovação, trabalho, né? O mapa de sequência, então aqui a gente colocou o que é obrigatório e o que é opcional, tá? Então a capa é obrigatória, a folha de rosto, a folha de aprovação, né, que os membros da banca vão assinar, se você foi aprovado. O resumo na língua mãe, né, e na língua, no resumo na língua estrangeira, no caso inglês, o sumário para organizar os capítulos. Isso dos pré-textuais. Aí dos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, e os pós-textuais obrigatório mais as referências. Aí a gente tem várias opções de glossário, de apêndice, anexo, índice do seu trabalho. Parte externa, a capa e a lombada. A lombada é só se for impresso, como eu falei, né? Quando as teses e dissertações, por exemplo, eram impressas, né? Então, ali na capa, você vai colocar o nome da instituição, né? Por exemplo, Universidade Federal de São Carlos, o seu nome, o título, o subtítulo, tá? Se tem volume, e a cidade, no caso, se a cidade é homônima, eu tenho que colocar vírgula SP, por exemplo, São Carlos, vírgula SP. Elementos pré-textuais, os 4 pilares obrigatórios. Folha de rosto. O anverso é a frente, tá? Que o verso é atrás. Autor, título, natureza do trabalho, né? Se é dissertação, se é tese, né? Objetivo, instituição, área, orientador, cidade e ano. Ali a folha de aprovação, que os membros da banca vão estar assinando, da banca examinadora, né? Os resumos, o resumo em português e o abstract em inglês, né? E ali um exemplo do sumário, que vai enumerar as divisões e seções na ordem e grafia exatas em que aparecem no texto. Elementos pré-textuais, adições opcionais, tá? A errata, que ela é inserida logo após a folha de rosto, e vai ser impressa num papelzinho avulso, se o livro, sei lá, já foi impresso, né? As mensagens, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, que costumam ser alinhadas na parte inferior direita da página, também são opcionais, e as listas. Listas de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e siglas, de símbolos. Regra de ouro, cria uma lista própria para cada tipo, evitar misturar gráfico com tabela, com símbolo, né, e siga a ordem exata em que aparecem no texto. Elementos textuais, que é o coração da pesquisa, né? A introdução, que apresenta os objetivos do trabalho e as razões da sua elaboração. O desenvolvimento, detalha a pesquisa, o estudo realizado, a metodologia, os resultados, e a conclusão, que é o fechamento e a síntese final. Tomar cuidado com a nomenclatura, né? Ele não é, o trabalho acadêmico pela BNT não é dividido em capítulos, como num livro, ele deve ser decididamente organizado em seções, tá? Com uma numeração progressiva. Elementos pós-textuais, que é das referências em diante, mas a referência é obrigatória, os outros nem tanto, né? O único elemento textual, pós-textual exigido, padrão obrigatório, é a referência. Dali começa vários opcionais, que são complementares, né? Então, a gente ressalta sempre essa dúvida que tem da diferença entre o apêndice e o anexo, os dois são opcionais, né? Mas o apêndice, ele é elaborado pelo próprio autor para complementar a argumentação. E o anexo é um documento não elaborado pelo autor, é por terceiros, e ele serve de fundamentação ou comprovação.
e tem que estar citado lá nas referências também, tá? Você pôs depois da referência, mas tem que estar citado lá. Formatação de ambos, né? Você vai colocar desse jeito, tudo em letra maiúscula, em caixa alta. E uma nota ali, para não esquecer, glossário e índice também são elementos opcionais, caso você queira usar no seu trabalho, tá? Às vezes você pega um livro e tem um índice de assuntos no final, que remete para que página que está esse índice no final. Glossário explicativo de termos técnicos, né? O que significa aquela palavra, vocês vão achar em alguns livros, alguns trabalhos. Então, aqui de uma forma mais visual, espaçamento de linhas e lógica de paginação. O espaçamento normal do texto lá, padrão, lá na sua introdução, na sua metodologia, vai ser esse de 1,5. E o espaçamento simples para aquelas citações que ficam no meio do texto com a letrinha menor, que tem o recuo de 4 centímetros. É o espaçamento simples de 1, tá? As referências têm espaços simples entre as linhas, mas são separados entre si por uma linha em branco. E aqui a contagem, né? Que gera um pouco de dúvida. Então, a contagem das páginas, ela já vai começar na folha de rosto, mas ela não aparece ainda na folha de rosto. Ela só vai aparecer impressa a partir da introdução, tá? Mas a introdução não é a página 1, não é o número 1 que vai estar impresso ali. Sempre já começou a contar desde a folha de rosto. E aí a posição, no canto superior direito vai aparecer o número a 2 centímetros das bordas, se impressa no verso, o número fica no canto superior esquerdo, tá? Se for que você imprimiu dos dois lados. Anatomia das ilustrações, tabelas, gráficos que você for usar. Sempre tem que colocar que tipo que é, né? Se é uma tabela, se é um gráfico, se é uma imagem, né, uma ilustração, o número dela, né, o título, o número dela, o título, a fonte e as notas devem acompanhar as margens da própria ilustração, não a margem da página. Então, tem que estar ali bem embaixo da imagem. E ali a fonte elaborada pelo próprio autor, ou se é de outro lugar, você vai colocar para não cair em plágio. Se você pegou a figura, a imagem de outra pessoa, de outro lugar, você tem que colocar ali e nas citações também. Do livro do qual você pegou, o artigo do qual você pegou. Você vai pôr 2 vezes, né? E nota, se necessário, que é opcional, a fonte é obrigatória, mas a nota mais opcional se tiver, tá? Se for necessário. Fórmulas, equações e siglas. Equações e fórmulas. Regra, destacadas no texto, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses alinhados à direita, tá? Também tem que citar de onde você pegou isso lá nas referências, tá? Siglas. A sigla, você cita a primeira vez ela por extenso, depois você pode começar a usar só a sigla, tá? Então, na primeira menção você coloca por extenso, depois você só usa a sigla. Checklist final, ABNT, revisão pré-entrega. Então, a geometria fonte, geometria, as medidas, né, da página, né, 3 centímetros de margem superior esquerda e 2 centímetros de margem inferior e direita. A fonte tamanho 12, né, geralmente Times News Roman ou Arial, espaçamento de 1,5, tá? Sequência obrigatória das páginas. Sempre começando pela capa, depois folha de rosto, depois folha de aprovação, resumo, sumário, texto e referências. Alguns pontos de destaque dos detalhes críticos. Numeração da página começa a aparecer apenas na introdução, no canto superior direito, e nunca vai ser a 1, porque já começou a contar invisível antes, lá desde a folha de rosto. Títulos sem numeração, sumários e referências, estão centralizados, então o sumário e a referência, como não tem número, vão ficar centralizados, tá? Fontes e títulos de ilustrações estão perfeitamente alinhados com a imagem. Então, tá lá o quadro, a tabela,
aí tá embaixo, assim, bem alinhado a fonte de onde você tirou, né? Então é isso. Essa parte dessa última norma visual fica, acho que fica mais didático para vocês entenderem, né? Deixa eu ver. Bom, vocês conseguem me ver, né? Porque não estava com a tela tão cheia. Aí eu não sei se vocês têm alguma dúvida dessa última norma ou de alguma coisa no geral que queiram perguntar durante a gravação ou encerro a gravação. Acho que tá todo mundo quietinho mesmo, viu, Graziele? Pode encerrar. Tá. Eles estão colocando aqui no chat. Deixa eu encerrar a gravação, então. Não estou conseguindo parar a gravação. Eu acho que é por causa. Você pode parar de compartilhar a tela também, sair da tela cheia do outro. Tá, fechei. Não estou conseguindo parar a gravação, gente. Não sei por quê. Ah, que parou, não parou, porque o símbolo está aqui. Bom, esse treinamento a gente não faz a parte prática, né? Não estou conseguindo parar a gravação, travou aqui, não sei por quê. Deixa eu fechar aqui. Então, professora, acho que vai continuar gravando. Ele está travado aqui. Depois eu peço para desligarem para mim. Então, da BNT, acho que é isso. Aí a gente tem o outro à tarde, às 2 horas, né, para outra turma. Isso. E ninguém quer perguntar nada. Eles estão escrevendo algumas coisas aqui no chat. Só dizendo que tá tudo certo. Dúvidas sempre Na vão hora que aparecer. aplicar, né? Aí, porque assim, às vezes, por exemplo, eu citei alguns sobrenomes estrangeiros lá, mas às vezes você vai usar um documento chinês. Dependendo assim, quando é país, aí a referência é diferente do nome, mas aí vocês podem mandar e-mail para a gente aqui, né? Tem os nossos e-mails que eu passei para vocês lá no treinamento da pesquisa bibliográfica lá, das bases de dados. Podem estar mandando dúvidas pontuais. E aí o de BNT também dá para marcar individual, né? Para tirar as dúvidas, mas aí é bom ter várias dúvidas, já está com o trabalho pronto para apresentar, fazer o treinamento individual no notebook, no computador, para poder projetar. Aí a gente pode parar nos pontos que tem dúvida lá das citações, das referências, mas antes o aluno tem que pegar a norma original, pegar os manuais, aplicar, aí ele filtra só as dúvidas que ficaram, aí pode ser feito o agendamento também, assim como é feito de base de dados. Tá? Tá bom. Perfeito. As normas é só fazendo para realmente ir surgindo dúvidas, mas o importante, a ideia de ter o treinamento da BNT é que a turma já possa, eles estão no primeiro ano, né, para poder entender que o uso dessas referências, dessas normatizações, elas são válidas e já necessárias para todos os trabalhos acadêmicos que forem sendo feitos, né? Não somente o TCC lá no final, gente. Tá? Então, colocar as referências conforme as normas já são
Isso já é um requisito de qualidade e vocês vão ser, inclusive, avaliados nos trabalhos das disciplinas exatamente por esse cuidado com as normatizações. Então, a ideia de fazer isso já logo no primeiro semestre é para que vocês já tenham um repertório para isso, já sabem onde buscar as normas direitinho, né? A ideia é essa mesmo. Então é isso. Acho que é isso, então, né? Isso. Obrigada, viu, Graziele, pela disponibilidade. Obrigada, turma, por todo mundo estar aqui. E até a semana que vem temos aula. Obrigada, viu? Tá, e aí, então, Tô te ouvindo, Graziele, pode falar. aí 2 horas a gente volta com a outra turma. Isso, com a turma do segundo ano, tá bom? Isso. Tá certo, então. Então. A Rebeca levantou a mão. Diga, Rebeca. Já baixou. Fala. Eu acho que ela deve ter tentado fazer o sinalzinho de joia e levantou a mão sem querer, porque ela já baixou de novo. Então, tá. Gente, obrigada, viu? Bom almoço aí para todo mundo. Então, obrigada, Graziele, de novo pela disponibilidade. Até mais tarde, então. Tchau, tchau. Tchau.